Boa tarde. Hoje aconteceu a reunião ministerial do novo governo. Durante o discurso, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, enfatizou como pretende se relacionar com o Congresso. Dentre as falas, além de dizer que muitos dos ministros faziam parte de, aspas, acordos políticos, Lula enfatizou que a relação que pretende ter com o Congresso, no caso, aspas novamente, a mais importante relação que eu já fiz. Fecho aspas. Acompanhe. Eu quero dizer para vocês que vou fazer a mais importante relação com o Congresso Nacional que eu já fiz. Eu já tive 8 anos na presidência e eu quero dizer aos líderes, ao Jacques Wagner, ao Guimarães, ao Randolph, que dessa vez vocês não se preocupem, que vocês vão ter um presidente disposto a fazer tantas quantas conversas for necessário com as lideranças, com os partidos políticos, com o presidente Rodrigo Pacheco e com o presidente Arthur Lira. Não tem veto ideológico para conversar e não tem assunto proibido em se tratando de coisas boas para o povo brasileiro. Ainda no discurso, bem no início, Lula criticou a maneira como o agronegócio se posicionava na antiga gestão e mandou o papo. Quer tudo como, segundo ele, deve ser. Vamos ouvir. Agora, aqueles que quiserem temar e continuar desrespeitando a lei, invadindo o que não pode ser invadido, usando o agrotóxico que não pode ser usado, a força da lei imperará sobre eles e nós vamos exigir que a lei seja cumprida, porque nesse país tudo vale. A única coisa que não vale é o cidadão bandido achar que pode desrespeitar a boa vontade da sociedade brasileira, a nossa Constituição e a nossa legislação. Carol Corimbaba, você que é do agronegócio, né? O que você achou? Você acha que o agro se ofendeu, né, com essa mensagem tão bonita, né, que deixa a entender se tratar de um ramo econômico em que as pessoas estão acostumadas a mandar ou burlar as leis? Sem dúvida, Pavinato, é muito triste a gente ouvir isso, né, porque nós sabemos, né, já não é mais mito para ninguém, que o agro brasileiro é o agro mais sustentável do mundo. A gente segue as leis mais rígidas de proteção ao meio ambiente e são extremamente corretas as leis. O ponto é que a gente precisa mostrar que respeitamos as leis. É claro que em toda categoria há aqueles que desrespeitam, que fazem coisas erradas, mas o percentual é irrisório. Até porque se a gente desrespeitasse as leis de proteção ao meio ambiente, por exemplo, ao uso correto ou não dos defensivos, dos pesticidas, que é a forma correta de chamar os agrotóxicos, a gente não poderia exportar. Os países europeus, os Estados Unidos não comprariam o nosso produto. Então, é realmente lamentável a gente ouvir isso e até porque, quando analisamos os estudos feitos pela própria Anvisa de resíduos de agrotóxicos, por exemplo, nós temos os mesmos índices que os países europeus. Nós não utilizamos mais defensivos ou de maneira errada, de forma a prejudicar a saúde da população ou o meio ambiente. Então é muito triste a gente ouvir isso. Ele, no fim, coloca ali uma frasezinha dizendo que os empresários do campo que respeitam o meio ambiente vão gostar do que eu estou falando. Sim, só que falta ele dizer que 99% dos empresários do campo respeitam o meio ambiente e respeitam a legislação, Pavinato. O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, a gente sabe. E ele não segue só as leis nacionais, que são rígidas, mas também leis internacionais. Para você ter hoje um selo FSC, por exemplo, para você poder exportar o seu bem vindo do agronegócio, você precisa seguir um monte de regulamentações que ultrapassam o CLT, que ultrapassam a legislação ambiental, que ultrapassam qualquer nível de sanidade dentro de um país. Se torna quase até inviável de você produzir no Brasil, de tanta regra que você tem que cumprir extra legislação brasileira para poder exportar, né? E eu acho um pouco revoltante, Ricardo, ouvir ele falar isso tendo uma bancada de ministério que, se você somar o número de processos em que eles são réus, não são culpados, mas são réus, há dúvida se a lei foi cumprida por eles, a gente chega a quase 2.000 processos judiciais. Bom, exatamente, Pavinato. Boa tarde para todos, boa tarde aos colegas aqui de bancada. É importante também dizer que ele não prestou atenção quando falou que tem gente muito próxima ao governo Lula que tem o hábito de invadir terra, que tem o hábito de não respeitar as normas, não respeitar as regras. Vale a pena dar uma olhada se essa mão de ferro
que o Lula vai querer usar aí com o pessoal do agro também vai servir para o outro lado da moeda, para aqueles que invadem terra, desrespeitando a propriedade privada, desrespeitando as leis. Outra coisa interessante na fala do presidente é que ele diz que vai ter um relacionamento com o Congresso dos mais importantes que ele já teve 8 anos de mandato. Só para refrescar a memória do nosso telespectador aqui, o mensalão foi em um momento desses 8 anos de mandato, que foi um relacionamento espúrio com parte do Congresso Nacional que se sujeita a receber dinheiro em troca de voto favorável ao governo. Espero que isso não aconteça, presidente Lula, espero que não haja isso. É o que nós todos queremos como cidadãos, que você faça um relacionamento respeitoso, republicano com o Congresso Nacional, como deve ser. Sem mensalão, sem nada de petrolão, nada disso. Vamos acreditar, né? Vamos, claro. Afinal de contas, nós vivemos no Brasil, não é, Orião? Que mensagem ele passa para o agro com uma frase dessa? O agro que sustenta o Brasil, né? O agro sempre sustentou o Brasil nos melhores, nos piores momentos. E a gente tem aí uma boa parcela de grandes empresários do agronegócio pensando em se desfazer dos negócios se, por exemplo, a taxação, né, da atividade do agronegócio no Brasil, ela subir de maneira a inviabilizar lucros ou até mesmo o negócio. Boa tarde a todos. Eu concordo com o que a Carol disse aqui. A maior parte dos empresários do agro brasileiro, eles respeitam as legislações. Algumas delas ainda não estão... Não são... Até tem alguns requisitos, inclusive para a gente exportar, que não são legislações e que acabam, de certa maneira, também atrapalhando. Por exemplo, na União Europeia, existem alguns produtos que são proibidos de serem usados lá, mas que os próprios países também exportam. O Brasil usa, mas não pode depois exportar o produto final para lá de volta. E como que a gente se adequa a tudo isso e, além disso, a legislação nacional? Eu acho importante, Pavinato, desculpa, só para agregar esse ponto dos defensivos, que se fala muito, a gente usa defensivos que não são aprovados em outro país, realmente alguns, mas a gente tem que ter a delicadeza para analisar isso, porque muitos defensivos, eles não chegam nem a ser aprovados ou não lá, porque eles não utilizam para aquele tipo de cultura. A gente tem que pensar que a Europa é uma região temperada, assim como os Estados Unidos. Então, eles têm incidência de pragas completamente diferentes das nossas tropicais. Então, muitas empresas, elas não vão nem gastar tempo e dinheiro para pedir para aquele agrotóxico, defensivo, pesticida, como você preferir, ser aprovado pela Europa. Ela vai gastar tempo, dinheiro para ser aprovado aqui. Então, é muito delicado esse assunto, porque o Brasil, ele usa defensivo de forma correta e muitas vezes, quando a própria Anvisa detecta, o que é muito raro, algum caso de defensivo utilizado de maneira incorreta, é que, por exemplo, o mesmo produtor pequeno, geralmente acontece assim, que planta batata, chuchu no mesmo terreno ali, acaba utilizando o mesmo defensivo para diferentes culturas. Então, o assunto é muito complexo para ser discutido assim de uma forma tão banal e criminalizando os produtores rurais, que é completamente errado. Bissoli, qual que é a sua aposta para a relação desse novo governo com o agronegócio? Nós vamos ter uma boa relação? Nós vamos ter aí uma tempestade que se avizinha diante dessa frase ou nós vamos acabar saudando a mandioca? Olha, Pavinato, eu diria que boa relação não tem desde o início. Como você vai na bancada de um grande jornal do país e chama o agro de fascista de forma genérica, já cria ali um tensionamento muito grande. Agora, começa o processo de governo, né? Assume, vem, o discurso já vai se atenuando, vai buscando entender a realidade, entende que foi um setor que ficou contra a sua candidatura e que isso foi um prejuízo muito grande, porque foi o setor que ofereceu maior resistência, inclusive nesse período todo, pós-eleição até a sua posse, e que pode continuar fazendo resistência no Congresso. Todos sabem a força que o agro tem no Congresso, a bancada agro é muito forte. Eu diria que a bancada evangélica com a bancada agro hoje, se somar os que são diretamente ligados ou indiretamente ligados, chega a passar de 1/3 do Congresso Nacional, e isso é muito relevante, muito forte. Então a gente avalia que ele fala do agro, mas falando do diálogo também com os parlamentares, falando que não tem ali restrição de pauta. O que eu acho interessante é que a gente tem muita coisa que é bonita no discurso, mas é muito diferente na prática. Então a gente vê aí o presidente falando que tem que respeitar a lei, que as coisas vão ser feitas de forma conversada, e eu critiquei ontem aqui e volto a criticar.
essa história de revogaço que começa um governo a fazer, não é respeitar uma frente ampla. É sim fazer um governo ideológico. Quando você assume nos primeiros dias fazendo revogação de uma série de assuntos, por mais que, mas eu tive governo de transição, ontem eu saí do programa, critiquei isso, me mandaram mensagem, mas teve governo de transição, no governo de transição se analisou isso. Ok, se analisou em pouquíssimos dias sem discutir necessariamente com os servidores. Eu concordo que alguns assuntos poderiam chegar à conclusão que deveriam ser revogados, por exemplo, pelo atual governo, se a sua política pensa diferente. Mas quem no primeiro dia faz a quantidade de revogações que foi feita, não tem análise de frente ampla, não se escutou as diversas frentes de um governo amplo e democrático que teriam suas pautas e suas sugestões em relação àquilo. Se buscou um recado ideológico. No nosso governo, a visão é essa e todos que pensam em contrário, esses assuntos estão sendo revogados. Então, sou um crítico do revogaço que foi feito da forma como foi feita e continuo dizendo no discurso que vai fazer isso e fazer aquilo, mas nas atitudes de forma diferente, não mostra que o governo não será ideológico, basta ver toda a composição da questão econômica e do Ministério da Fazenda nessa composição de governo que já foi feita. Precisamos ir para além das palavras e ver as ações que estão por detrás delas. Ontem, nessa reunião, que foi hoje também, outro ponto que se destacou na fala do presidente Lula foi o retorno do Mais Médicos. Lula afirmou que o programa foi destruído e que cumprirá com o que prometeu ao povo. Vamos conferir. Nós chegamos com o Mais Médicos ter um avanço muito importante nesse país que simplesmente foi destruído. Se nós não resolvermos esse problema, nós não estamos fazendo jus ao voto e à expectativa que esse povo depositou em nós.